Oi, gente, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a essa live. Tô muito feliz de estar aqui hoje. Tudo bem, gente? Boa noite. Acho que enquanto o Instagram tá avisando aqui o pessoal dessa live, eu vou me apresentar aqui. Meu nome é Rosângela Jacomin, eu sou personal organizer, eu trabalho com organização para mães e organização infantil. E sejam bem-vindas, seja bem-vinda, Aline, tudo bem? E hoje, na live de hoje, a gente vai falar de um assunto super importante, que é o desapego. Como que a gente faz para desapegar e por que a gente é tão apegado, né, nas coisas? Enfim, seja bem-vinda, Manu, Lourdes, todo mundo que tá entrando, a Aline, oi, tudo bem? Seja bem-vinda, já mandem aí um aviãozinho para todo mundo, mandem corações pro Instagram avisar mais gente dessa live. Essa live ela vai ficar gravada, mas é importante aqui a gente ter essa participação, porque é quando a gente consegue ter uma interação ao vivo, é quando a gente consegue perguntar, responder, eu consigo responder as perguntas de vocês, enfim. Então é muito legal quando tem essa participação aqui. Sejam todos bem-vindos. Como eu falei, a gente vai falar sobre desapego. Por que é tão importante, né, essa questão do desapego? Será que vocês são pessoas apegadas, né? Existe um mito por trás desse apego, que é isso que a gente vai falar nessa live hoje. É difícil para vocês desapegar de alguma coisa? Será que você deixa, assim, aquela coisa que é fácil, né? Liberar, é fácil você se livrar de algo, é fácil, você tem alguma crença limitante do tipo, putz, será que eu vou usar aquela determinada coisa algum dia? Será que eu vou precisar? Será que eu vou conseguir comprar outro? Então existem uma série de questões envolvidas nesse assunto, que por isso que ele é tão importante, porque a gente precisa desmistificar um pouco isso, para poder, de fato, abrir espaço para o novo, para poder se libertar, para poder fazer o destralhe, né? Tem N formas de se falar em relação a isso, tanto destralhe, desapego, se livrar da tralha, cada pessoa fala de um jeito diferente essa questão. E por que é tão importante, né? Jaque, tudo bem? Seja bem-vinda aqui. Marcele, Leonardo, tudo bom? Então, assim, é muito importante a questão do desapego. Por quê? Porque desapegar não é simplesmente assim você deixar, sabe? Tem gente que fala, eu vou desapegar, não vou estar dando valor. Pelo contrário, na verdade você vai sim estar dando valor para aquela coisa, para aquele objeto. Por quê? Porque aquilo te representou algo na sua vida. Aquilo, de fato, cumpriu um papel na sua vida. E chega uma hora que determinada coisa não faz mais sentido para você. Então, chegou a hora de desapegar. Mas é difícil, nem todo mundo tem essa liberdade, essa característica de desapegar. É muito difícil. Assim, não é porque eu sou, por exemplo, personal organizer que eu tenho facilidade. Não, eu não tenho facilidade. Mas eu tento, eu sei da importância, eu estudo, existem técnicas e tudo isso a gente vai comentar ao longo dessa live, tá bom? Gente, vocês que estão entrando, se tiverem perguntas, já coloquem aqui no chat pra gente interagir. Eu sei que às vezes existem dúvidas em torno desse assunto, existem alguns mitos. Então coloquem aqui suas perguntas pra gente poder ir discutindo ao longo da live, tá bom? A Ana entrou, tudo bem, Ana? Legal. E aí, muitas pessoas possuem realmente essa dificuldade, né, de desapegar. E às vezes é uma questão muito emocional, sabe? Tem até a ver com um pouco dessa infância. Às vezes, da pessoa na infância houve
um universo emocional assim pouco que contribuiu pouco para essa pessoa. E aí o que acontece? Quando a pessoa cresce, ela vai ficar com medo, ela vai ter mais, né, vai sentir mais apego naquilo, vai ter mais dificuldade de deixar aquilo ir embora. Então, assim, existem muitas coisas associadas a esse desapego. Por que é difícil desapegar, né? Quando a gente pensa numa camiseta, por exemplo, ela não é somente uma camiseta. Às vezes uma camiseta tem toda uma história envolvida. Às vezes essa camiseta, ela foi um presente. Às vezes essa camiseta, ela te marcou de alguma forma, porque você foi em algum evento, ou porque você comprou ela, né, ali com muito suor, ou enfim, existem N situações que envolvem uma camiseta e que ela não é somente um objeto. Então existe esse apego emocional que a gente costuma dar para as coisas e que torna cada vez mais difícil esse desapego. Oi, Isa, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, assim, esse talvez seja um dos principais motivos pelo qual a gente é tão apegado às coisas, né? Existem também, muitas vezes, existem os acumuladores. Os acumuladores é um caso à parte, né? A questão dos acumuladores. Por quê? Acumuladores às vezes está associado muito mais a essas questões psicológicas, que eu não vou entrar no mérito aqui agora. Está associado às vezes a uma doença mesmo, tem que fazer acompanhamento, mas é um caso muito sério. E muitas vezes a gente não é acumulador, mas a gente precisa cuidar para que a gente não se torne um acumulador, porque os acumuladores, eles não nascem acumuladores, eles se tornam acumuladores ao longo do tempo, né, por uma série de questões aqui. Eu, por exemplo, às vezes sou uma pessoa apegada, eu tento fazer um exercício diário de desapego, mas eu vou confessar que existem algumas coisas que eu tenho mais apego. Então, assim, Elaine, Nath, tudo bem? Então, assim, eu vou confessar que tem coisas que eu tenho mais apego. Por exemplo, a minha mãe, vou contar uma história. A minha mãe, ela guardou alguns vestidinhos de crochê de quando eu era criança. Esses vestidinhos foram a minha avó que fez. Esses vestidinhos, eles estavam intactos quando a minha filha nasceu. E aí, eu usei esses vestidinhos na minha filha. Eu achei maravilhoso, assim. Existe uma memória afetiva que eu guardei. Agora não serve mais na minha filha. Ela cresceu, porque eram coisas de bebê. Mas existe uma memória afetiva em torno disso que para mim não fazia sentido eu desapegar, ainda não faz sentido, então eu continuo guardando isso, é muito difícil. Então assim, não é tudo que você precisa desapegar, obviamente que existem coisas, eu vou falar mais pra frente na live, que é muito nítido você fazer essa seleção e falar, isso eu vou dar um outro destino para ele. Mas existem outras coisas que são mais difíceis mesmo, principalmente essas coisas que envolvem ali um apego emocional, como é a questão do vestido que eu falei para vocês. Por outro lado, eu fico pensando, né, se a minha mãe tivesse desapegado daquele vestido, provavelmente eu não teria tido a oportunidade de usar na minha filha e eu não teria tido a felicidade de ver ela com aquele vestidinho, assim, parece uma coisa simples, uma coisa assim muito banal, mas não é, sabe? Houve toda uma emoção quando a gente colocou, a minha mãe tava aqui, aí depois a gente tirou fotos e tudo mais, porque não sei quem viu fotos dela, mas todo mundo fala que ela é muito parecida comigo, e de fato, assim, se eu pego fotos de quando ela tinha a minha idade e fotos de agora, assim, ela realmente é muito parecida. E aí, colocando uma roupa, né, que foi minha, houve todo um apelo mesmo emocional que foi muito legal. Então, assim, o desapego, ele tem as suas características, tem o seu lado positivo, mas quando você simplesmente desapega por desapegar,
tem uma coisa que às vezes falta. Então tem que existir um porquê do desapegar, sabe? Por outro lado, existem coisas que a gente realmente precisa desapegar. Vou falar outra característica aqui, um outro exemplo meu. Eu fiz uma transição de carreira e há algum tempo eu deixei de trabalhar no mundo corporativo. Mas eu ainda tenho muitas roupas que eram do meu trabalho, que eu precisava me vestir daquele jeito e que hoje talvez eu não precise mais. Então, assim, eu já fiz o desapego dessas coisas? Algumas sim, mas outras não, outras continuam no meu armário. É algo que eu ainda preciso trabalhar. E essa questão do desapego, a gente vai trabalhando aos poucos, sabe? A gente vai passo a passo. Não adianta também a gente querer fazer um desapego tudo de uma vez só. Eu acho que isso é muito complicado quando a gente tenta fazer dessa forma, porque existe várias questões, né? Existe a questão do arrependimento depois, existe a questão de que você se cansa mentalmente, e aí aquele trabalho que poderia ser uma coisa legal começa a se tornar uma coisa mais chata. Então, assim, é difícil você desapegar de uma vez, por isso que é um processo e você precisa, antes de qualquer coisa, se respeitar em relação a esse processo. Gente, faz sentido pra vocês isso que eu tô falando? Vocês aí, quem coloca aqui pra mim quem é mais apegada e quais coisas vocês são mais apegadas? Porque eu até fiz uma enquete no meu Instagram hoje pela manhã e assim, veio de tudo, né, gente? Veio presentes, veio canetas, aí entra uma questão de, não sei se a pessoa era colecionadora ou não, mas enfim, tem isso. Tem gente que é apegada a fotos, a papéis. Então, assim, existem vários grupos de coisas pelos quais as pessoas são mais apegadas. Coloquem aqui o que você mais é apegado, né? Porque eu acho que a gente sempre tem. Por mais que a questão do minimalismo tá muito na moda e tudo mais, assim, eu conheço poucas pessoas que conseguem de fato aplicar o minimalismo e conseguem ali viver com isso tranquilamente, sabe? E de uma forma rápida. O minimalismo até ele vem, mas ele vem com estudo, ele vem com uma transformação interna, ele vem assim aos poucos, sabe? Não é aquela coisa muito imediata. Eu acho super legal, mas eu confesso que eu ainda não sou assim. Por outro lado, tem coisas que eu realmente não penso duas vezes. Eu deixo, eu let it go, né? Deixa eu ver aqui, a Jaque tá falando que tem muita dificuldade em desfazer de roupas, sapatos e bolsas. Estragam e quero consertar. É isso mesmo, Jaque. Assim, eu acho que a gente, assim, mulher principalmente, tem essa característica, sabe? De repente aquela roupa que você fala, acho que eu vou usar, né, de repente naquela ocasião, e aí você vai guardando, e muitas vezes não tem nem espaço e você vai guardando. Eu vejo muito isso acontecer com pessoas que de repente, sabe, tinham um determinado biotipo assim, e de repente engordam, e aí guardam aquelas roupas, mas não conseguem mais emagrecer. E aí ficam guardando aquelas roupas, falam assim, quando eu emagrecer eu vou usar, sabe? Quando chegar determinado momento eu vou usar. E aí de repente aquele momento não chega, sabe? E aí a pessoa fica só acumulando coisas, o que não fica sendo muito legal, né? Depois, mais pra frente nessa live, eu fiz um roteirinho, gente, pra gente não se perder aqui. Eu vou falar de como que a gente faz pra realmente desapegar. Quais as técnicas que a gente pode usar pra realmente desapegar, tá bom? Então fiquem aqui comigo pra gente... Eu tô conceituando porque eu acho que é importante a gente ter essa base, sabe? Do porquê que a gente é apegado nas coisas. Por que é difícil desapegar? Eu acho que é importante a gente entender, ter clareza disso tudo, porque a hora que a gente chega no desapego, as coisas ficam mais claras pra gente, a gente tem mais facilidade de fazer o ato, porque o ato de desapegar, ela é fácil quando a gente entende, quando a gente tem motivo, sabe? Quando a gente tem objetivo. Então tudo isso é um conjunto de coisas, é por isso que eu gosto de contextualizar bem essas questões.
E aí eu falei um pouquinho, né, dessa coisa da camiseta, do porquê tem essa coisa do apego emocional. Eu também tenho essa dificuldade. A gente não tá falando aqui, né, de acumulador, mas enfim, se a gente não trata disso, a gente se torna existem vários graus de acumuladores, tá bom? Agora sim, a gente não se apega somente a coisas materiais. Existem coisas pelas quais a gente se apega, que são coisas, às vezes, pensamentos, né? Quem aqui tem apego a pensamentos, a ideias? Sabe aquela coisa que você fica com uma ideia fixa, por mais que não vai acontecer, mas você fica lá com aquela ideia fixa que fica te apunhando, assim? Alguns projetos que às vezes não fazem mais sentido pra gente, a gente ainda tá com aquilo na cabeça, porque falta uma reflexão, falta uma coisa maior, um propósito maior, sabe? Questões de relacionamento, às vezes a gente tem alguns relacionamentos que são tóxicos, algumas amizades que não tem mais sentido permanecer e a gente ainda continua. Então tem essa questão do desapego, que ele não é só físico, né? Ele é também emocional nessas questões de comportamentos e sentimentos. Às vezes existem esses sentimentos da culpa, da raiva, são sentimentos nocivos e que às vezes a gente tem dificuldade de entender, dificuldade de deixar ir embora esse sentimento, sabe? Então, por isso que é importante a gente entender o contexto desses apegos, porque muitas vezes eles têm esse fundo emocional. E aí, quando eles têm esse fundo emocional, ele é muito difícil. É como se fosse uma pedra ali no nosso caminho, mas aquelas pedras bem grandonas, assim, que, né, ficam ali testando a nossa paciência, sabe? E por que a gente precisa desapegar? Eu acho que N motivos, sabe? Um deles é porque o apego, quando a gente se apega a alguma coisa, ele é uma coisa meio limitante pra gente, sabe? É meio que a pedra que eu falei, é a barreira que nos impede de seguir, que a gente fica até um pouco egoísta nessas questões, tipo, determinado objeto é meu e eu não quero deixar embora, sabe? Tem um certo valor, ou eu paguei muito caro, alguma coisa assim, e eu não quero. Então, meio que a gente fica egoísta naquela coisa do objeto. Dos sentimentos também acontecem isso, né? A gente fica preso ao tempo, sabe? Preso ao passado. E aí isso também acaba não sendo muito legal, quando a gente se fica preso nesse contexto, sabe? Existe um risco da gente, como eu falei anteriormente, se tornar um acumulador leve, mas ainda assim um acumulador, né? É como se fosse um falso amor, sabe? Essa questão do apego. Por quê? O amor, ele é uma questão de entrega, né, gente? Quando a gente tá apaixonado, a gente realmente se entrega, a gente deixa fluir, a gente... sabe, quando fica leve, né? E o apego, ela é uma questão de possessividade até. E às vezes a gente nem tem a noção do quão possessivo a gente fica quando fica apegado. Agora, é fácil? Não é fácil, né? A gente desapega, tem a questão na nossa mente, assim, como que funciona o desapego? Ou ele é para perder algo, ou ele é para, tipo, abrir um leque para algo novo, né? Quando a gente pensa no desapego, que a gente vai estar perdendo, sabe? Isso é muito doloroso. Eu entendo essa questão. Por outro lado, quando a gente pensa no desapego como algo que abre espaço para o novo, fica muito mais fácil. Vocês concordam? Fica muito mais fácil a gente entender que eu tô deixando ir algo para abrir caminho para que eu receba mais, sabe? E o universo, ele é tão maravilhoso nesse sentido que a gente realmente consegue deixar fluir essa energia para receber energias positivas, energias novas em relação a isso. Gente, faz sentido para vocês isso que eu tô falando? Mandem coraçõezinhos aqui, mandem questões sobre isso, me falem se faz sentido, porque é assim que eu acredito, sabe, nessa questão do desapego. Quando eu falei lá atrás
que eu tinha alguns problemas em relação ao desapego, que eu trabalho isso, eu acho que é dessa forma que o desapego funciona na mente das pessoas e é dessa forma que a gente precisa trabalhar esse desapego. Quando eu vou organizar um guarda-roupa, quando eu vou falar de organização para alguém, eu sempre toco nessa questão do desapego, porque ele é um dos itens mais importantes da organização. E aí, as pessoas sempre têm muita dificuldade nessa questão do desapego, porque tem esse lado emocional, sabe? Ai, Ana, tudo bem? Tem esse lado emocional que às vezes a pessoa não sabe tratar. Então, é aquela pessoa que, de fato, passou por algum problema e está retendo aquelas informações, está retendo aquele objeto. É aquela pessoa que, não sei, de repente viveu alguma situação que tá difícil desapegar daquele sentimento, porque como eu falei antes, a gente não tem só um apego material, a gente também tem um apego emocional. E isso, sabe, pesa muito na nossa vida, esse apego emocional. Que bom seria se a gente fosse como as abelhas, né, gente? As abelhas, elas têm uma característica de construir as suas colmeias e depois elas simplesmente vão e deixam o mel ali na colmeia para quem vier coletar esse mel. Mas nós não somos assim, nós somos humanos. Então, por isso que existe esse fundo emocional que é tão importante a gente considerar na hora do desapego, sabe? Então, assim, não adianta a gente querer falar, não, eu vou ser minimalista da noite pro dia. Não vai, gente, não vai conseguir ser minimalista. Que bom seria se a gente conseguisse, que fosse realmente como as abelhas, que deixasse, que fosse tão desapegado, que deixasse as coisas, né, para trás. Mas não é assim que funciona. Quando a gente fala de organização, a gente tem essa questão, né, como eu falei anteriormente, geralmente a gente tem 5 passos na organização. O primeiro deles é o destralhe, né, o desapego. Depois vem a organização em si, que aí é uma questão assim da organização, a gente delimita os espaços, é uma questão de definição, né, de criar soluções para o que a gente tem em casa. Depois vem o terceiro passo, que é a arrumação, ou seja, uma vez organizado, no dia a dia você vai arrumando as suas coisas. Mas primeiro é a definição do espaço, que é a organização. E a separação, categorização e tudo isso que está envolvido na organização. Aí depois você arruma, depois você mantém, porque de nada adianta você organizar, arrumar e não manter, né? Então você de repente lavou uma roupa e deixou ela jogada na cadeira. Isso não é nem organização e nem arrumação. Então, e depois por último, então eu falei do destralhe, da organização, da arrumação, do manter e por último o curtir. É tão bom, né, quando você abre o seu armário e vê somente aquilo que te faz bem e quando você vê aquilo tudo organizado, quando você consegue ter clareza do que você tem, isso te traz uma sensação de bem-estar, sabe? Então, é o curtir, que às vezes a gente também esquece de curtir, esquece de curtir essas coisas legais que a organização nos promove. Mas veja que tudo começa pelo destralhe, né? Pelo desapego. E aí, como é que a gente começa então, né? Vamos entrar aqui. Eu já falei um pouco do porquê, né? Dos motivos que a gente não desapega. E agora eu quero entrar no como. Como é que a gente faz então para desapegar? Já que agora vocês já entenderam o porquê que a gente não desapega, agora eu imagino que vocês queiram saber como que a gente pode desapegar. E é isso que eu quero falar um pouquinho. Então, se a gente fala que a organização tem esse primeiro canal, que é você fazer um destralhe, não sei se todo mundo aqui provavelmente já ouviu falar da Marie Kondo. A Marie Kondo, ela tem uma técnica que eu acho super interessante de ser aplicada para fazer o destralhe, que é como? Você começar por categorias e não por localização.
O que significa isso? Começar por categorias e não por localização. Imagine que você vai falar assim, hoje eu vou organizar o meu armário. Só que aí no seu armário tem tudo, né, gente? No seu armário tem brinquedo, brinquedo das crianças para quem é mãe, no seu armário tem roupa de cama, no seu armário tem as suas roupas sociais, no seu armário tem sapato, e aí você vai tentar organizar aquilo e vai tentar fazer o destralhe daquilo. Aí, supondo que você terminou, no dia seguinte você vai organizar, sei lá, a sua sala. E aí, dentro na sua sala, você encontra algum objeto que não pertence à sua sala, que pertence ao seu quarto. Então, fica difícil você fazer uma organização dessa forma. Por isso que é mais interessante você fazer uma organização por categoria. Então, para quem é mãe, vou organizar os brinquedos. Ótimo, muitas vezes a gente tem brinquedos espalhados por mais de um cômodo. Né? Às vezes você tem brinquedo espalhado, principalmente para quem tem mais de um filho. No meu caso aqui eu tenho 2, então eu tenho os brinquedos que são da minha filha, que estão no quarto da minha filha, e os brinquedos do meu filho, que estão no quarto do meu filho. E tem os brinquedos em comum dos 2, que estão na sala, na sacada. Eu fiz um cantinho do brinquedo aqui para eles. Então, quando eu vou fazer o destralhe desses brinquedos, quando eu vou desapegar, o que a gente faz? A gente junta todos os brinquedos. Então, eu vou fazer o desapego da categoria brinquedos. Então, eu junto todos esses brinquedos, eu vou ter a visão do todo, porque quando você junta, você tem a visão do todo. E aí você percebe o que você tem em excesso, o que de fato você pode desapegar, sabe? Então aí você tem a visão do todo. Geralmente eu até costumo fazer esse trabalho junto com as crianças. Não é uma tarefa fácil fazer desapego de brinquedos com as crianças, porque as crianças elas têm uma questão emocional muito forte. Mas é importante a gente já ensinar eles desde pequenininhos a fazer esse desapego, porque conforme eles forem crescendo, eles já vão aprendendo, sabe? Tudo é uma questão de aprendizado, gente. A gente não nasceu sabendo fazer desapego, não. Pelo contrário, tem gente que morre e não sabe fazer isso, né? Então, assim, tudo é uma questão da gente ir ensinando. E quando a gente fala de criança, a gente precisa de fato ensiná-los desde pequenininho a fazer esse descarte dos brinquedos para não acumular, porque senão é comum eu ver famílias falando, nossa, eu não sei mais o que fazer com tanto brinquedo. Mas gente, será que eles precisam de tudo isso de brinquedo? Será que essas crianças realmente brincam com tudo? Porque eu vejo os meus filhos aqui, eles não brincam com metade das coisas que eles têm. Sabe com o que eles gostam de brincar? Eles gostam de brincar com copo plástico, eles gostam de brincar com prendedores, eles gostam de brincar com rolinho de papel higiênico, materiais não estruturados. E que eu acho o máximo isso, gente. Por quê? Porque isso, assim, ativa a imaginação, isso tem uma série de aprendizados envolvidos nessa coisa do material não estruturado. Então, assim, é muito legal quando a gente ensina as crianças essa questão do desapego e dá possibilidades para eles de se envolverem com outras coisas, sabe? De entenderem o porquê que estão desapegando e saberem que o fato de desapegar não significa que eles nunca mais vão ter nada. Não, pelo contrário, isso vai abrir espaço para novas coisas, tá? Então, assim, já começa por essa questão de liberar energia positiva, de deixar fluir, sabe? De ficar com realmente aquilo que te traz felicidade. Porque é muito comum a gente ter coisas na nossa casa, ter objetos que de fato, se a gente for pensar, não deixa a gente feliz. Mas a gente continua acumulando aquilo, sabe? Aquilo vai ficando, porque às vezes você tenta também fazer essa organização por localização. E às vezes você não sabe o que fazer com aquele determinado objeto. Você não consegue determinar a casinha daquele determinado objeto. E aí fica bem difícil você descartar. Por quê? Ele fica ali, fica sem uma posição específica. Por outro lado, você não sabe o que fazer, e aí é difícil tomar decisão, né, gente?
sabe que uma das principais causas de acumulador é o medo pela decisão do que fazer com aquilo, sabe? Então, assim, é difícil tomar decisão do que fazer. E aí é mais fácil pra gente, é uma característica natural pra gente ir deixando, e cada vez mais vai acumulando. Deixa eu ver o que aqui a Ana Paula falou. Ah, perfeito. Apesar do trabalho incluir as crianças, possibilita vários aprendizados a curto e longo prazo. É isso mesmo, Ana. Principalmente, acho que esse longo prazo, né? Porque de início, as crianças elas não têm muito a noção. Por mais que você explique essa questão do desapego e tudo mais, elas não têm muita noção. Principalmente crianças que são muito emocionais. Porque também a gente tem muitos tipos de criança, né? As crianças que são agem mais pela emoção, são mais difíceis de desapegar. E tem outras que já vão mais na boa. Mas à medida que você vai conscientizando as crianças dessa questão, de que outra pessoa vai estar precisando, né? Ou de repente você vai... eu vou falar aqui mais pra frente, a questão do desapego, a gente tem 4 alternativas. Uma delas é doar, a outra é você vender, a outra é você descartar mesmo, porque não serve pra ninguém, não serve, né? Você vai ter que dar o devido descarte. E a outra é você, aquela coisa que você quer realmente manter, então determinar um tempo para que aquilo seja mantido. Então, quando a gente fala de descarte com as crianças, a gente precisa apresentar para eles as possibilidades. O que você quer fazer com isso? É um brinquedo que ainda está em bom estado? De repente, hoje em dia tem muito grupo de desapego, inclusive, que tem esse nome, que você pode vender e aquilo se reverter num outro brinquedo. Sabe aquela coisa que... aquela coisa colaborativa, né? Que você vende para ter outra coisa, ou você doa para abrir espaço para vir outra coisa. Então é um pouco disso que a gente precisa ensinar para as crianças, para que essa energia se libere. É fácil? Não é fácil, às vezes eles não entendem, mas é necessário começar. E por onde a gente começa? Agora que eles são pequenininhos, né? Dessa forma a gente vai criando essa consciência aí para que quando eles forem crescendo isso se torne mais fácil. E eu vejo aqui muito com as crianças, com os pequenos, sabe? O meu filho de 7 anos, por exemplo, como eu falei, ele é mais emocional, sabe? Então o desapego para ele sempre foi mais difícil. Com a pequenininha, o desapego para ela já é muito mais fácil. Sabe, o fato dela entender que ela vai estar dando, eu falo pra ela, Heloísa, você já não é mais bebê, você não precisa de determinada coisa, vamos doar pra um bebê? E ela fica mega feliz, assim. Hoje mesmo a gente fez um trabalho desse e ela ficou super feliz de poder estar realizando isso, de poder estar fazendo essa doação. Por outro lado, o meu filho de 7, mesmo quando ele era menorzinho, ele não tinha muito essa dinâmica, sabe? Ele sempre foi muito mais apegado. Então, quer dizer, eu tenho que trabalhar muito mais esse aspecto com ele. A Adri tá falando que são ótimos esses grupos, que ela já comprou muita coisa pra Luísa. Eu também, Dri, eu sou super fã, assim. Aqui no meu prédio, inclusive, tem um grupo de desapego, que funciona super bem. Na escola das crianças tem um grupo de desapego que funciona super bem. Então, eu também sou super fã desses grupos, porque eu acho que, assim, tem coisas que, ok, você pode doar, mas tem coisas que você pode transformar, né? Quando você vende, você transforma. E tudo bem, sabe? Então, assim, vai muito da sua decisão. E tem coisas que não valem nenhuma coisa e nem outra, né? A Adri tá falando que também usa para desapegar. É isso mesmo. É uma forma, né? É uma forma de desapegar. Eu vou contar um caso pra vocês, gente. Teve um dia... Sabe? E quando a gente fala de desapego, é importante a gente entender o que incomoda a gente. E se incomoda, a gente precisa ter uma solução. A gente precisa, sabe? Dar um destino certo para aquela coisa. Teve uma vez que eu resolvi... Sabe o OLX, né? Desapega, OLX, é a primeira coisa que vem na nossa mente. Eu me lembro que eu resolvi vender o sofá da sala.
foi a primeira vez que eu anunciei no OLX. E aí eu tirei umas fotos e eu publiquei a primeira vez. Aí quando eu publiquei essa foto, eu não tinha noção de como que funcionava aquele mercado do desapego, não tinha noção, era a primeira vez que eu tava fazendo isso. Então eu me lembro que acordei de manhã, tirei a foto, né? O sofá tava bonitão, assim, tava com a luz do dia, tirei umas fotos bonitas, coloquei. Gente, em 3 horas depois, vieram algumas propostas para comprar o sofá. E aí eu fiquei desesperada, porque eu falei, meu Deus, e agora? Eu vou vender esse sofá, e eu não tenho outro sofá, e como é que vai ser? Sabe aquela coisa? Aí veio o medo. Olha só, gente, eu queria desapegar, mas não queria, sabe assim? Então eu fiquei com aquela coisa do medo, gente, será que eu vou desapegar mesmo? E se comprar, começou a passar 1000 coisas pela minha cabeça. Aí, conclusão. Eu falei, não, tá bom, já que eu anunciei, vamos vender, entendeu? Beleza, aí a pessoa veio depois para comprar o sofá e ela resolveu comprar a minha mesa de jantar também. Ela falou, se interessou pela mesa, a mesma pessoa que veio comprar o sofá, ela se interessou pela mesa. E aí eu falei, nossa, ela falou, você vende a mesa? No primeiro momento eu falei, vendo. Depois veio o arrependimento, né? Mas aí já tinha falado vendo, vendi a mesa e o sofá. Gente, só que a minha sala é integrada, né? Com sala de jantar e sala de estar. E aí, de repente, eu me vi com aquele espaço gigante vazio, sem nada. Por quê? Porque eu tinha literalmente desapegado. E aí, o segundo momento do desapego é assim, gente, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa que aconteceu. Por quê? Porque agora todo esse espaço está livre para eu ir numa loja e comprar outra coisa que eu realmente quero, porque aquilo já não me estava mais me deixando feliz, sabe? E quando eu tomei a decisão de fazer isso, foi muito libertador, de fato foi libertador. E eu nem me importei de ficar um tempão sem sofá, porque eu tive que ir numa loja, fazer outro sofá, demorou para chegar e tudo mais. Mas assim, houve uma realização ali que foi muito legal, sabe? Então, assim, são pequenos detalhes que quando a gente, de fato, resolve desapegar, esses sentimentos, vem um turbilhão de sentimentos, né? Vem esse medo, será que eu vou conseguir comprar? E se eu não conseguir, como é que eu vou fazer? Mas é muito bom deixar essa energia fluir, sabe? A Adri falou que dá um alívio, né? Coisas novas entrando e a energia se renova. É isso mesmo, a energia se renova e flui. E, gente, e só sabe disso quem está aberto para isso, sabe? Até então, no caso aí do sofá que eu tava comprando, que eu tava, né, vendendo no caso, até ter essa experiência, eu não estava aberta para isso, eu não sabia que seria tão bom. Mas quando de fato aconteceu, tanto que depois eu me empolguei, tá, gente? Depois eu me empolguei para fazer outras mudanças como essas aqui em casa. Aí até meu marido brincou, nossa, ainda bem que eu não tava aqui, porque senão eu que seria vendido. Ele fez essa brincadeira, mas por quê? Porque depois eu vi o quanto que era bom essa coisa da libertação, sabe? De você deixar realmente novas coisas entrarem, novas energias entrarem. Não é nem somente bens materiais, sabe? Porque de repente você vende algo ou você doa algo que você não quer repor. Não faz mais sentido para você repor, sabe? Então, isso faz muita diferença. Quando você começa a compreender essa questão do sentido, que é um outro ponto que eu vou colocar aqui. Então, você começa pelo destralhe em relação às categorias, só recapitulando, né? Como eu falei anteriormente. Então, você começa em relação às categorias, você... Não pela localidade, porque senão não vai dar certo, você vai viver destralhando e vai sempre ter tralha, porque você não vai ter a noção da quantidade de objetos que você tem, tá? Você entende o seu espaço, então aquela coisa, sabe, de você ter um determinado espaço para os seus sapatos. Você sabe que cabem, sei lá, 10 pares de sapato lá. Quando você comprar outro par de sapato, você provavelmente vai precisar dar um embora, fazer alguma coisa, dar um outro destino para um par de sapato que tá ali, que não faz mais sentido. Por quê? Se você não fizer,
essa questão, você não conheceu o seu espaço, você tende a comprar e ir socando lá no seu armário. De repente não cabe mais nada, entendeu? Então, aqui em casa, por exemplo, eu tenho essa prática. Entrou um sapato, sai um sapato. Ou saem 2 sapatos, dependendo da situação. Por quê? Porque tem coisas que a gente é mais fácil de desapegar, sabe? A Mary Kondo, ela até recomenda que a gente comece pelas categorias que te trazem menos apego. Então, geralmente são roupas e sapatos que te trazem menos apego, com exceção daquelas roupas que te trazem uma memória emocional, que eu até comentei aqui no começo dessa live. Quem não ouviu a história depois entra lá do começo para assistir. Então, assim, roupas e sapatos são as primeiras categorias. Depois vem os acessórios, né? Brinco, colar, óculos, relógio, essas coisas. Nessa categoria, às vezes tem algumas questões que nos prendem, que são questões financeiras. Então você fala, nossa, paguei super caro por esse relógio e agora eu vou desapegar. Então, assim, tem essas questões que precisam ser trabalhadas, mas é necessário a gente entender se aquele objeto ainda faz sentido. Ai, gente, tô adorando esses coraçõezinhos, viu? Continuem. Outra coisa, os eletrônicos, né? Depois, então, primeiro roupas e calçados, depois acessórios, depois eletrônicos. Será que faz sentido você ficar com aquela impressora velha lá que nem funciona mais ainda na sua casa? Depois livros e depois papel. Então essa é uma sequência sugerida para que a gente faça o destralhe, tá? Quer dizer que vai funcionar essa sequência para todo mundo? Não, é uma sequência sugerida, tá? Porque para a maioria das pessoas funcionam dessa forma. Quando eu falo de coisas, né, que a gente vai acumulando e tudo mais, eu comentei da impressora e eu até lembrei de uma situação. Quando começou a pandemia, a gente teve que fazer uma mudança aqui em casa de espaço, porque meu marido começou a trabalhar 100% home office e ele precisava de um espaço. E aí, é engraçado quando a gente começa a ter espaço e vai colocando as coisas lá, e às vezes até esquece. E aí o que aconteceu? A gente foi... eu tenho um quartinho que passou a ser o escritório dele. Então a gente pintou o quartinho, tal, fez o destralhe daquele quartinho. E o que aconteceu? Eu achei uma impressora que estava lá. Essa impressora estava funcionando? Tava. Mas, gente, fazia tanto tempo que eu não usava, que pra mim não fazia mais sentido estar lá a impressora. E ela estava ocupando um espaço que até então eu não estava usando, mas agora eu precisava daquele espaço, eu precisava usar aquele espaço. Então foi um dos primeiros itens que foram descartados. E de lá saiu tanta coisa, assim, que, né, por comodismo e por ter um espaço estavam lá, mas que eu não sabia que, né, agora quando eu precisei daquele espaço, eu de fato não poderia mais manter ali. Então eu precisei dar um outro destino. Então é aquela coisa, você agradecer, né, entender que aquilo te foi útil em algum momento, estava ali porque você não estava mais precisando e agora outra pessoa vai precisar. Então não é você simplesmente deixar, sabe? Mas existe um sentido daquilo. Existe um sentido pelo qual aquela impressora ficou lá, porque eu realmente achava que eu ia usar. Então, ela ficou lá, só que fazia muitos anos que eu não usava mais. Acho que já fazia uns 2 anos mais que eu não usava mais. E ela literalmente ficou esquecida. E agora eu pensei, eu vou realmente usar? Não. Eu posso, né? De repente tem um outro modelo que eu vou poder adquirir e não faz mais sentido. Então, ok, deixei. Ai, que lindo, obrigada! Oficial Aprender com Afeto. Ai, muito obrigada. Então é isso, a gente precisa de fato entender os nossos momentos também, né? Tem momento que não é o momento de você desapegar e se você tem um espaço, tudo bem. Agora, se você não tem um espaço, gente... Ah, Cláudia, eu sempre... Obrigada, Cláudia.
Então, assim, se você tem um espaço para deixar aquele objeto, tudo bem. Agora, quando aquele espaço começa a ser necessário para que seja ocupado com outras coisas, aí de fato não faz mais sentido você manter lá. E aí você precisa de fato dar um outro destino para ele, tá? E outra coisa, quando a gente coloca intenção, sabe, naquilo que a gente está fazendo, a gente visualiza por que eu tô doando. Por que eu vou vender de repente? Existe um objetivo pelo qual eu vou vender? Eu vou vender porque eu quero comprar outra coisa. No caso do meu sofá, eu queria vender o sofá porque eu queria comprar outro sofá. Então existia um objetivo, sabe? Um propósito. Tudo na nossa vida, eu acredito que precisa ter propósito. Porque senão não faz sentido, não funciona, sabe? Aí a energia que tem que ser boa não vai ser boa. Então, e aí a gente começa também a visualizar, tá bom, eu quero outro sofá, como é que eu faço? Eu vou doar esse, eu vou vender esse, sabe? A gente começa a visualizar as soluções para que esse destralhamento aconteça, tá? Que mais? Sobre essa questão aí das alternativas. A gente tem as alternativas de doar, de vender, de jogar fora, e uma quarta alternativa que eu sempre costumo colocar é aquela assim: você fez a análise, entendeu que aquele objeto você não vai doar, você não vai jogar fora, você não vai vender, mas mesmo assim você quer guardar. Então, ok, tudo bem de você guardar, mas determine por quanto tempo você quer guardar aquele objeto. Eu vejo isso acontecer muito com pessoas que, sei lá, de repente engordam e querem manter as roupas ali porque falam, um dia eu vou emagrecer. Ótimo. Quando é que você vai emagrecer? Você tá com um propósito de emagrecer? Ótimo. Qual que é o seu tempo? Então, nesses casos, eu costumo sempre orientar as pessoas de tudo bem de guardar as roupas, porque não faz sentido, de repente, você depois comprá-las novamente, mas por quanto tempo você vai guardar? Coloque numa caixa, coloque uma etiqueta e se dê um prazo. E quando você se dá um prazo, funciona como meta na sua vida, isso tudo, sabe? Então, porque quando não tem prazo, aquilo tende a ficar, e aí vem o medo, de você pegar aquilo de novo. Por quê? Porque aquilo te traz emoção. Então, é importante você pegar e colocar esse prazo para você mesma. É uma forma de você desapegar, é uma forma de você entender o seu limite, sabe? A Adri tá falando que é verdade. É isso mesmo. Eu já atendi, algumas pessoas falando que, nossa, eu não sei o que fazer com determinada coisa, eu tenho muitos objetos, eu tenho ali, não cabe as coisas no meu armário. E muitas vezes é por isso. Por quê? Em determinado momento você foi guardando porque você tinha um espaço. Só que aí você foi adquirindo novos objetos, e aquele espaço começou já a não ser mais viável para você, sabe? Aquele espaço começou a se tornar pequeno, mas você também tem aquele bloqueio de fazer o desapego. Aí não funciona, gente? Então, tem que fazer esse desapego consciente, sim, com calma, dentro do seu tempo, relembrando por categoria, não por localidade, entender o propósito, entender, conhecer o seu espaço, que é fundamental, colocar uma intenção naquilo. A Mary Kondo até fala, aquilo te traz felicidade? Pegar aquela peça e falar, isso realmente me traz felicidade? É difícil, gente, fazer esse exercício. Eu confesso que eu já tentei fazer, eu não faço esse exercício para tudo que eu tenho, mas principalmente para roupas eu já tentei fazer e é muito difícil. Só que quando você faz esse exercício, ele te traz muita paz, é muito engraçado. Então eu até sugiro para as pessoas que façam esse exercício, porque ele te traz muita paz, porque daí você vai ver realmente o significado daquilo. E aí você vai falar, não, realmente isso me traz felicidade, existe um motivo de eu manter, então eu vou manter aqui, sabe? E aí, gente, tem algumas categorias de coisas, que são mais fáceis da gente desapegar, que são mais óbvias, sabe? Que elas são, tipo assim, aquilo que você tem duplicidade de coisas. Você tem, sei lá, vou
Vou dar um exemplo que tá na minha frente aqui. Material escolar agora das crianças. Você tem lá um monte de apontador. Você precisa de um monte de apontador? Não, né? Não tem necessidade. Às vezes 1, 2 ali já vai surtir o efeito que você precisa. Não sei quem tem mais exemplos aí, coloquem. Mas, por exemplo, roupas de dormir. Gente, tem gente que eu vejo que fala, tudo é roupa de dormir, sabe? Aquilo que não quer dar embora vira roupa de dormir. E aí você vai ver, de repente você tem um monte de camiseta pra dormir, aqueles camisetões, aquelas coisas que você nem gosta. Por isso que eu falo, tem que fazer sentido pra você, tem que trazer felicidade. E aí você não dorme com aquilo, porque aquilo você não gosta, não te traz felicidade, mas você determinou que aquilo é sua roupa de dormir. E aí você acaba dormindo com outra roupa, obviamente, e aquilo vai ficando na sua gaveta, vai só ocupando espaço. Que mais? Maquiagem. Gente, a gente que é mulher, né, às vezes compra demais maquiagem, não vê o prazo ali, a data de vencimento daquela maquiagem, fica com dó de jogar fora, porque você, né, de repente pagou caro, maquiagem é caro, e aí você deixa. Só que aí você esquece de uma coisa também importante, que é o autocuidado, assim, o que você está colocando na sua pele, uma coisa vencida. Então é importante, aí entra a questão da organização, de você estar sempre fazendo uma revisão, uma arrumação, para ir fazendo já esses descartes necessários antes do vencimento. Outras vezes você compra produtos de beleza por impulso, né? Então você conhece uma pessoa lá que vende Natura, que vende alguma coisa assim, você fala, eu vou comprar, mas de fato você está precisando daquilo? Muitas vezes você não tá precisando e aí você compra por impulso, o que não é legal também. Então, assim, essas coisas são fáceis da gente perceber na casa das pessoas e é o que mais às vezes a gente vê como coisas acumuladas, sabe? Que mais que a gente tem? Caneta. Gente, caneta é outro item, assim, que às vezes dá cria, né? Você vê caneta para todos os lados. Por isso que é legal você determinar um potinho, nem que for um copo, onde você vai concentrar ali todas as canetas e de tempos em tempos você precisa testar essas canetas, porque essas canetas elas não funcionam e você continua guardando canetas, sabe? A Dri tá falando que tem uns 3 creme anti-rugas. Pois é, isso mesmo, Dri. E eu aposto que você deve ter comprado no impulso. E eles demoram, às vezes, para acabar. Provavelmente alguns pode até ter passado da validade, né? E aí você não usou. É importante mesmo fazer essa revisão. Uma das coisas que a gente também pega quando faz a revisão, aí não é uma questão de desapego, mas às vezes é uma questão da pessoa realmente ficou desatenta, que são remédios vencidos. Nossa, gente, é muito comum você achar remédio vencido quando a gente faz alguma organização, sabe? Justamente acho que por essa coisa da falta da manutenção, né? Depois de organizado, fazer a manutenção, entender se faz sentido e aí dar o devido descarte para aquele determinado objeto. A Adri tá falando, todos os cremes são da mesma marca, Adri. Olha, você ia demorar bastante tempo pra usar, né? Você tem que intensificar daí o uso deles. Imagino. Que mais? Revistas, livros. Gente, uma vez eu encontrei uma pessoa que adora livros. É muito comum, assim, a gente ter muitas... Tem gente que ama livro, mas não tem um lugar exato para colocar os livros. Não tem uma prateleira, não consegue. E aí fica livro espalhado pela casa inteira. E aí fica com aquela dificuldade de desapegar dos livros. Porque, um dia eu vou ler. Só que hoje em dia, gente, já tem muito livro, né? Que você baixa em PDF, tem o próprio Kindle, que você, né, não compra mais o livro físico. E aí, por que ficar guardando todos aqueles livros? Se você tem um espaço para aquilo, ok, mas se não, ele vai ser só mais um objeto para acumular pó, entendeu? E olha que eu sou muito fã de livro, eu adoro fazer anotações, assim, não sei se vocês veem nos meus stories, eu costumo
eu gosto de fazer anotação, então eu gosto de livro físico também. Mas eu sempre penso nessa questão, tá bom, eu já li o livro, será que eu de fato vou ler outra vez? Faz sentido eu ficar guardando? Principalmente às vezes aqueles livros mais técnicos, sabe? Então de tempos em tempos eu costumo fazer essa revisão para entender se faz sentido eu continuar guardando esses livros ou não. Outra coisa, para quem é mãe aí, né? Material escolar do filho. Então, chega no final do ano, vem aquele monte de coisa, sabe? Do filho, aquele monte de desenhinho, aquelas coisas todas que você fala, meu Deus, e aí o que eu faço com isso? Aí tem gente que tenta guardar também, mas não tem espaço para guardar. Hoje em dia, assim, tem muitas formas. Você pode digitalizar, né? Você pode digitalizar aquele material, você pode guardar. Não tô falando para deixar, né, jogar tudo fora, não é isso, pelo contrário, gente, porque essas memórias das crianças também são muito legais, porque depois você vai poder conversar com elas sobre isso, né? O primeiro caderno, um trabalhinho que marcou mais, é legal você guardar isso, mas não precisa guardar tudo, entende? E aí tem gente que fala, não, mas é tão bonitinho. É óbvio, tudo é bonitinho dos nossos filhos, mas não precisa guardar tudo. Existe uma questão de espaço finito, gente. A gente tem espaço finito, então não dá. Não dá pra gente querer só ficar acumulando isso, acumulando. Né? Que mais que na cozinha? Outro lugar que é muito característico da gente ter coisas que a gente não precisa e que a gente pode desapegar. Eu até convido vocês a fazer esse exercício, ir aí na sua cozinha e entender se tudo que tá aí você precisa. Muito provavelmente você não vai precisar de boa parte do que tá lá. Então tem aqueles potinhos que não tem tampa e que você continua mantendo. Você tem de repente 2 negócios de amassar batata que você nunca usa. Você tem um monte de, né, na cozinha assim, tem um monte de utensílios que às vezes você nem sabe por que você comprou. Outro dia eu tinha comprado, gente, um negócio de cortar milho. Imagine só, isso ficou na gaveta, sabe aquela segunda gaveta da cozinha de utensílios? Ficou na minha segunda gaveta, juro, por aproximadamente 2 anos. Eu nunca usei aquilo. Imagine, quando eu fui fazer um destralhe ali na minha cozinha, esse foi um dos primeiros itens. Por quê? Eu vi que não tinha sentido nenhum eu ficar com aquilo. Porque eu comprei aquilo, achei legal na época que eu comprei. Achei que ia funcionar, tentei usar uma vez, não consegui, nunca mais tentei usar e ele ficou lá. Então, assim, a cozinha, ela é um lugar, assim, muito, muito propício pra gente ficar acumulando coisas. Então, é quase que a gente não deve fazer o descarte por localização, mas dentro da cozinha tem muitas categorias. Então, eu até recomendo que você faça um destralhe na sua cozinha, porque você vai encontrar muita coisa ali que não faz sentido. Gente, o Instagram tá me avisando que falta 1 minutinho aqui pra gente acabar a live. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa live, que tenha feito sentido para vocês. Às vezes a gente reclama que a gente não tem espaço, né? Que a gente precisa de mais espaço, mas na verdade, às vezes a gente precisa de menos coisa. Então, nessa live eu quis trazer isso para vocês entenderem esse contexto e para que vocês saibam como fazer agora esse descarte, tá? E aí eu queria que vocês começassem a fazer esse descarte, lembrassem dessas coisas que eu falei aqui, depois me marquem, me mandem mensagem se vocês conseguirem. Eu vou deixar essa live salva sempre aqui no IGTV e no meu YouTube também. E eu quero falar uma coisa para vocês. Depois, quem quiser, entra no meu Telegram, que eu vou colocar o PDF dessa live. Eu sempre faço um roteiro. Eu vou colocar o roteiro dessa live lá no meu Telegram, tá bom? Então entra no meu canal de Telegram que vai ter lá o roteiro da live, para que vocês possam baixar também, tá bom? Ai, obrigada, Adri, obrigada a todo mundo que participou, fiquei super feliz. E uma coisa que eu queria avisar aqui, que as consultorias online continuam. Esse mês teve uma promoção especial, então o mês ainda não acabou, ainda tem agenda. Quem quiser é só me chamar lá, tá bom?
Vou ter que finalizar a live porque faltam aqui 10 segundinhos, mas queria agradecer todo mundo. Muito obrigada, gratidão. Um grande beijo para vocês.